Aê, pô. Ó, o Luiz aqui, ó. Aí, tamo junto. Obrigado mais uma vez por estar aí com vocês. Pô, e aí, tudo bom? Que livro é esse que você tá lançando? Tô lançando um livro novo agora, vim aqui, pô, como eu não tenho esses investimentos bilionários aí que o Sam tava comentando agora, né? 57 bilhões, mas isso aí é um churrasco do Vorcaro, né? Sim, Aí não. de sexta. Isso aí nem é tanto, nem é tanto. E eu vim aqui divulgar a última semana de pré-venda desse livro, chama O Livro do Humor Negro. E é o seguinte, quem comprar ele agora, realmente, última semana mesmo, já terminei de escrever o livro, tá sendo diagramado, já vai em breve para a gráfica, e aí eu vou mandar rodar um número X, de acordo com... seriam cerca de 5 mil livros, faltam aí menos de 500 para esgotar essa tiragem. Exato. Que vai ser com a capa especial. Para quem tem o livro do Insulto e quer completar a coleção, esse daí vai ser o livro do Humor Negro no mesmo formato e tal, para ter ali na prateleira. Depois eu vou lançar ele com a capa oficial que vai ficar sendo rodada. Mas essa capa exclusiva é só para quem adquirir na pré-venda e vai receber o livro autografado também. Olha só que bacana. Então é fabricadohumor.com.br para quem quiser já ter aí essa oportunidade. Depois da vasta perseguição que você teve na mídia das pessoas, o Morgado adiantou aqui que você fez uma grande pesquisa sobre o humor. Que pesquisa é essa? Foi. Cara, esse livro, dando um histórico rápido dele, né? Eu já tinha a intenção de lançar esse livro, depois do livro do Insulto. Falei, vou fazer o livro do Humor Negro, que seria mais ou menos na mesma linha, cerca de 10% uma parte teórica e depois várias piadas soltas sobre temas variados ligados ao humor negro. Vesgo, tetraplégico, cadeirante. Seria isso. Mas ele acabou mudando o seu propósito. Inclusive, a dedicatória do livro é a juíza Bárbara de Limizep, que me condenou. Homenagem. O livro é dedicado a ela. Você é um bonzinho. Exatamente. Sim. Se não fosse isso, cara, o livro não sairia desse jeito. Então, realmente, acabou sendo extrair algo de positivo, né, dessa condenação que a gente conseguiu reverter. E o livro acabou mudando de propósito, porque eu entrei numa pesquisa de fato muito aprofundada, cara. Troquei 1 ano e meio de vida basicamente por esse livro, mas faria isso de novo. Eu acho que... O termo vem da bile negra? O termo humor negro? Não, mas ele tem... Já abrindo parênteses então, o termo humor negro, primeira vez que ele foi utilizado foi num livro chamado Anthologie de l'Humour Noir, na França. Na tradução acabou virando Humor Negro. Esse livro seria lançado em 1940, mas ele atrasou 5 anos no lançamento por causa da invasão da Alemanha nazista na França. Então acabou atrasando 5 anos. Esse livro foi escrito pelo André Breton, que era, curioso até, é um termo que hoje parte da esquerda torce o nariz por causa dele, mas foi cunhado por um sujeito membro do Partido Comunista. Sempre assim. Pois ele foi o fundador do movimento surrealista. Em 1924, se eu não me engano, ele lança o movimento surrealista, onde a ideia dele era romper com excesso de racionalidade, que foi uma coisa que veio lá com o iluminismo na França, e segundo ele, isso culminou com a Primeira Guerra. Tanto que o movimento surrealista vem pouco após o término da Primeira Guerra Mundial. E a definição dele do surrealismo é que é um automatismo psíquico puro. A ideia dele era você expressar, seja verbalmente, por escrito ou qualquer outra forma, o real funcionamento do pensamento, independente de censura racional, moral ou estética. Mas isso é humor, né? Isso é um humor... Né? Sim, o humor é assim. A lógica do humor é essa. Sim. Né? E o negro aí tem relação com você ir lá nas profundezas da mente, no inconsciente. Porque essa bile negra nunca existiu, né? Eles usavam isso antigamente para dizer que era a melancolia. Então, tudo que é a melancolia. O humor negro, ele tá ligado a tudo que é melancolia. É tudo que é a tristeza. Ele vai nesse... Né? Exato. A palavra humor... isso é curioso também, porque ela só se associa com o sujeito que faz alguém rir mais enraizadamente no século XVIII. É muito recente. Mas a palavra surge lá no século IV a.C. Humor significa líquido. E a ideia, isso vinha da medicina humoral, o próprio Hipócrates, pai da medicina, eles acreditavam-se que o bem-estar de uma pessoa era devido ao equilíbrio de 4 líquidos do seu corpo. Exatamente. Sangue, fleuma, a bilis negra e a bilis amarela. Exatamente. Uns 6 séculos depois, Galeno, também lá na Grécia,
começou a associar esses estados de humor com estados afetivos. Aí que começou a vir a estar de mau humor. Aí a melancolia é porque você está com muita bilis negra. Se você tivesse fleumático, está com muito sangue. E melas é negro, colia é bilis. Então melancolia é a bilis negra. Ou seja, não tem nenhum processo da raiz racial. Não tem nada a ver. Não, porque colocam, né, o humor negro, ele é muito... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? É a parte escura do cérebro. Exato, ele se inspirava muito no Freud também, trabalhos do inconsciente. E aí, assim, no século XXI acabou entrando em choque, né, com essa outra questão também, racial, mas eu acho que aí você trocar o nome, porque pode desagradar, eu não vou tirar o mérito de, mas pode, mas não vou tirar esse mérito, mas você trocar o nome de um gênero de humor, correndo o risco de desagradar alguém porque é um tema sensível, sendo que esse tipo de humor lida com temas sensíveis, você está indo contra a essência do que é o humor. Fora que você trocando o nome, você apaga toda essa história. Exatamente. Que é muito rica. Eu acho que é muito rico e muito interessante. E isso acaba se perdendo. Sim. Então eu acho que tem que ser mantido. Isso foi parte da minha pesquisa inicial, mas depois realmente... modéstia à parte, eu acho que esse livro aí é o meu masterpiece, minha obra-prima, na minha maior contribuição com a comédia, de verdade. E ele acabou tomando um rumo diferente, né? Porque ao pesquisar o que é humor, você automaticamente compreende como que o ser humano, como que você responde ao humor. E ao entender como você responde ao humor, possibilita entender você. Então, o objetivo do livro é o uso do humor como uma ferramenta de autoconhecimento. Porque você entender a si mesmo, que é uma coisa que todo mundo fala que é muito importante, e de fato mas você entender a si próprio de uma forma holística, né, como um todo, é muito difícil. Né? Por onde eu começo, para onde eu vou, o que eu faço? Nessa obra de si próprio, a gente acaba sendo o pedreiro, né? Custo triplo e não fica pronto. Exatamente. E o humor, ele acaba sendo meio que uma molécula que contém muito de como você responde a conflito na sua vida, por que uma piada te irrita. Isso vai determinar como você lida com outras questões que podem fazer você questionar valores morais, por exemplo. Então, você entendendo o humor, é possível você entender a si próprio. Mas isso aí ele está ligado ao temperamento humano, temperamento de cada pessoa, né? Porque tem gente que não entende humor, tem gente que não tem a capacidade de entender uma obra humorística. Ele não entende aquilo lá. Não. Sim. Eu classifico assim, tem 3 níveis para você compreender uma piada, né? Um seria você compreender... Primeiro nível, você compreender a estrutura da piada. Segundo nível, você aceitar a proposta dela. Terceiro nível, você entendê-la como um jogo. Isso, são esses 3 níveis, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma piada ligada ao humor negro. Aliás, eu vou estar em Fortaleza em breve. Eu tô com a agenda aqui, ó. Daqui a pouco já dá a agenda aí. Curitiba muito em breve. Imenso, hein? Fortaleza, eu lembro quando eu cheguei lá, quem já teve, o pessoal de Fortaleza sabe disso. Fui comer caranguejo a primeira vez, serviram o caranguejo e ele vem com um porrete. Sim. Exato, o cara falou, você tem que bater na cabeça pra comer. Eu falei, então é igual a menina que eu saí ontem. Recheado e o cacete. Mas isso aí pode ser... Como é que ela chama lá da lei? Misoginia. Então, aí eu vou chegar lá. Você pode ficar em cana com a piadinha aí dessa. você pega esse tipo de piada, tem uma outra que eu falava também, o pessoal divulgando sobre adoção de animal, adotar cachorro. Eu falo que você tem que pensar muito antes de fazer isso, né? Adotar cachorro é igual ter um filho com leucemia, um compromisso para 15 anos. Então você não pode sair do nada fazendo isso. E aí, vamos partir... É muita sacanagem. Não é? É muita sacanagem. E ele pensa pra fazer isso aí. Claro. Tem estrutura. Não, mas é a melancolia. Tem um propósito. É a melancolia. Vamos partir agora para a análise dos 3 níveis que eu falei, agora que eu citei 2 exemplos. Primeiro nível seria você compreender a estrutura. Uma pessoa que sequer sabe o que é a leucemia, não vai entender a piada. Sim. Não vai compreender, ela vai ouvir e não vai dar risada. Nesse nível mais básico, de fato, você tem questões cognitivas, porque você precisa interpretar, ter todo o conhecimento semântico que está sendo exposto ali, entender
as duas interpretações possíveis ali. Então, isso daí, de fato, algumas pessoas vão ter até maior capacidade cognitiva para compreender realmente, de fato. Se você... Por isso, em tese, eu falo o estudo, né? Mas olhando como é que é o nosso estudo público aí, é meio difícil, né? Mas em tese, a pessoa que tem mais estudo, ele vai te dar mais repertório também para você poder compreender uma piada. Então, nesse nível básico, de fato, há diferença cognitiva de compreensão de piada. No segundo nível, você entendeu a piada. E aí vai de você gostar ou não. Aí é uma questão de gosto. Questão de gosto. Eu não gosto, eu acho isso aí ofensivo, eu acho isso daí de extremo mau gosto. O outro vai falar, não, pra mim eu gosto, eu acho legal. Pessoal. Exatamente. O segundo ponto é gosto. O terceiro é você aceitar como um jogo. E aí, nesse ponto, cara, já entra uma questão que se torna quase emocional para quem não aceita. Porque a resposta do ser humano, muitas vezes ela é primeiro emocional e depois racional. É como se você já julgasse de cara e aí depois entra uma suposta explicação para justificar você não ter aceito, sabe? Tem uma pesquisa, foi feita no livro Righteous Mind, acho que é A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, que ele trabalha muito com essa questão de moralidade. Eu estudei muito isso também por conta do livro. E é uma pesquisa muito interessante, onde ele expõe que fizeram questionários, né, na rua, falando com o povo. E aí, por exemplo, um dos exemplos que ele dá, que eles fizeram, falava para uma pessoa, olha, isso foi nos Estados Unidos, né? Então, um sujeito encontrou uma bandeira americana velha no armário dele e falou, isso aqui tá velho, eu vou usar de pano de chão. Pegou, usou a bandeira americana de pano de chão. E dentro da casa dele, acabou. Você acha isso certo ou errado? Aí tinha gente, não, eu acho isso errado. Mas por quê? Não, alguém pode ver e se ofender. Não, mas eu falei que ninguém viu. Na casa dele. Só ele. Não, mas mesmo assim, é errado, porque é um símbolo. Não, mas algumas pessoas têm isso como um símbolo. Não, mas essa pessoa não tem. Não, mas é errado porque... No fim das contas, a pessoa falava, eu não sei explicar, mas para mim é errado. Ou seja... o local, é o contexto, o ambiente, o que acontece com você. Uma coisa é a piada dentro de um teatro, uma coisa é uma piada fora. E foi uma resposta emocional. E aí, parte do cérebro cria uma justificativa racional. Tenta justificativas, para a sua resposta emocional. Por isso que quando a gente vai debater questões... você pega aborto, é uma questão que umas pessoas vão ter opinião e outras, e muitas das vezes isso já é uma reação emocional, influenciada também por crenças religiosas e ideológicas. Mas, quando você desmonta o argumento, seja em relação a isso, seja em relação à política, o cara é muito fã do candidato A ou do candidato B, e aí você mostra por 1 mais 1 igual a 2 que a opinião dele está errada, você ainda assim não vai desmontar a crença dele, porque a razão da crença dele não é esse argumento. Esse argumento ele foi feito pós uma escolha emocional quase que automática. Então, você derrubar isso não vai mudar a crença dele. E aí, nesse último nível, entra essa questão, que aí, de fato, algumas pessoas realmente não vão aceitar. Tanto que isso é interessante, porque nunca, eu acredito, né, que nunca na tua história aí de comédia, das pessoas querendo que você seja preso, nunca ninguém veio com o teu livro, né? Léo, eu acho que esse teu argumento aqui, ninguém nunca vem com o teu livro. Vem com o emocional do que as narrativas criam a respeito das tuas piadas. Sim. E, cara, inclusive alguns livros... na área do humor, que aqui no Brasil ainda é muito escasso essa pesquisa. Para vocês terem noção, a gente traçando um pouco de pesquisas a respeito do humor, obviamente hoje você já tem mais pessoas se envolvendo com isso, academicamente, mas até mais ou menos ali, 1700 e alguma coisa, você tinha uma teoria para explicar, digamos assim, o que é humor, por que a pessoa ri, que é a chamada teoria da superioridade, que buscam raízes lá, já também Aristóteles, Platão, Thomas Hobbes, e até então você tinha só essa. Aí depois, um século depois, você já surge a teoria da incongruência, que ela foca num aspecto mais cognitivo, mais de análise mesmo. Immanuel Kant é um divulgador disso, o Schopenhauer. E aí, depois, já 1900 e pouco, começo ali do século XX, surge uma terceira,
Então, no começo do 20 surge a terceira, 19 tem um e 18 tem outra. Então, durante todo esse tempo, tinham 3 teorias. Teoria da superioridade, teoria da incongruência e essa última teoria do alívio, da qual o Freud foi um dos maiores divulgadores dela. Então, cara, até cerca de um século atrás, eram 3 teorias. A partir da década de 70, nos Estados Unidos, começam a surgir diversas outras, algumas que lidam com script semântico, que lidam com questões afetivas, que expandem a questão do humor não só para a análise estrutural da piada ou essa questão de superioridade. Então o campo começa a abrir e hoje você tem mais de 3 dígitos de teorias a respeito do humor. E muita gente que vem criticar, vem até hoje, olha aqui, quando alguém ri é porque se acha superior. Eu falo, meu amigo, essa teoria ela é uma delas. É uma das. Ela é uma delas que 900. Foca em uma, e às vezes nem se aplica. Foca em um aspecto. E às vezes nem se aplica. E às vezes não se aplica. Mas não é ser superior. Eu discutia isso muito com a minha amiga Rosana Herman, que escrevia muito bem como ninguém. E a gente sempre falava isso. A ironia, o cara que escreve a ironia, ele precisa ser inteligente. E o cara que decifra a ironia também. É uma troca de inteligência. Então o cara que é burro, ele jamais... Ele não vai entender aquilo lá. Ele não entende porque para ele tem que ser o joinha e o outro assim. Aí ele entende. É o caranguejo da piada que o Léo contou. Isso, é o caranguejo, é os 15 anos, entendeu? Esse que é o negócio. Porque você fala, caramba, esse cara, como é que ele foi achar... Exato, como ele chegou aí. Isso, como é que ele chegou porque aí. Tá além e do o que texto. as pessoas não entendem também é que o humorista, quando ele escreve uma piada, ele não quer fuder ninguém. Não, jamais. Né? De forma nenhuma. Não é o objetivo ele pegar você para Cristo da piada. Eu não queria falar depende, mas eu tenho que falar depende. Mas segue aí. Mas se você for o alvo da piada, você tem que ter fair play e aceitar que aquilo é uma brincadeira que ele está fazendo com você. Exato. Não, e outra coisa, se colocar no lugar quando você é alvo do alvo da piada. Quando você é alvo de algo, e eu nem estou falando mais de questão de piada, provavelmente você se colocou naquela situação. Não dá pro Léo Lins pegar e inventar um alvo sobre você. Então, tipo, ele vai fazer uma piada do Morgado que o Morgado é gordo. Não foi o Léo Lins que engordou o Morgado. Sim. Sabe? Então, é isso que a galera não entende. Sim, mas a graça... Não, mas a graça nem é ser o Morgado. Sim. É a gordura. Exatamente. Mórbida. Então. Exatamente. Mas é Corta. isso. Cara, puta o Morgado balão, é um puta cara legal. Ele é. Mas a gente sabe. O engraçado ele tem Mas essa o cara é maleta gigante. murcha. Não, mas é exatamente. Quebrou o patinete do cara. É O patinete não anda. Isso o Morgado é legal. A parte ruim é a gordura. Que daria pra fazer mais uns 3 também. Tá vendo? Não, mas é exatamente o que você falou. E exatamente o que os você falou. A gente precisa ter, inclusive o humorista, a gente tem um distanciamento emocional. É isso que algumas pessoas não entendem. Eu deixo isso meio claro até no começo do meu show. E perceba bem que nas sociedades mais evoluídas, as piadas não têm problema de interpretação. Porque são sociedades mais evoluídas. Sim. É muito curioso isso. De fato. Eu vou fazer um break agora para os inteligentes, não é? Evidentemente. É lógico. Os inteligentinhos. Esse programa tem uma audiência muito qualificada. É humor para poucos. Que é humor para poucos. Nossa audiência é muito qualificada porque está entendendo. O novo livro, que é Livro do Humor Negro, já está à venda. Você entra lá tá aí, ó, fabricadohumor.com.br, quem quiser essa promoção especial do Léo Lins. Eu já comprei. O break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Acabei de comprar. Ô, Léo, você estava falando da parte emocional. Quanto tempo você acha que é o timing de uma piada? Por exemplo, vamos pegar uma coisa que aconteceu com você. Você foi fazer uma piada, até agora o terremoto no Japão. Ei, você não já mexe nisso. Não mexe com isso. Não, é um exemplo. Você já se ferrou quando você fez no timing disso. Se você colocar essa piada pra frente, talvez ela perca também a graça. Como que você avalia isso? Tem uma frase famosa que eu acho que é comedy is tragedy plus time. O humor é a tragédia mais o tempo. E um autor americano sugeriu uma correção, porque de fato, se passar muito tempo, às vezes perde a graça já também. Então seria o humor é igual a tragédia, mais a quantidade correta de tempo. Boa. Às vezes muito perto não dá, nem muito longe também dá. Então ele fez uma atualização que de fato faz muito sentido. Sim. De fato faz muito sentido. E isso vai entrar na questão emocional, né? Se a gente faz uma piada aqui,
tem grande chance de o pessoal dar risada. Agora lá no Japão, não. É melhor parar, porque esperar. tá mais perto. Fisicamente e aí, naturalmente, emocionalmente. E a comédia, ela pede essa distância emocional, né? Eu abro o meu espetáculo Peste Branca, que está hoje em dia no YouTube, falando que para vocês terem a melhor experiência no meu show, vocês têm que deixar de lado 2 coisas nesse momento: o celular e a empatia. E a empatia é inimiga do riso. Ele estraga tudo. Aí a pessoa pensa, então vou rir da dor do outro. Vai. A dor não é sua. Aproveita que quando for a sua, vai perder a graça. Aí alguém fala, então você ganha dinheiro com a desgraça dos outros. A igreja evangélica também. E tem vários fãs por aí. Do seu jeito. Ninguém vai na igreja porque tá bem pra caramba. Mas aí que tá. E é isso que... E esse é que é o grande problema de toda essa história, do processo e tudo. Porque a pessoa que lê, eu vou comprar agora um livro do humor negro. Eu vou comprar esse livro. Que material você acha que eu vou encontrar dentro desse livro que está escrito em letras garrafais? Versículos? Livro do humor negro. Peça de teatro. Neste local, onde você compra o ingresso, paga o ingresso, entra e chama-se Peça do Humor Negro. Exato. Tá no O que você acha que você vai encontrar nesse local? Tá muito claro. Você entendeu? Perfeito. Os carinhosos dançando. Não é. Tem coisas fofas. Faz sentido. Vai encontrar o pessoal do GNT sentado de perninha cruzada. Assim. Então isso aí, o grande problema disso tudo é rede social e o alcance do negócio que tem de pessoas que nem sabem que estão falando daquilo. Exato. Sim. Que entram na conversa. Exatamente. Que é onde você se ferrou. Sim, né? sim, é o que sempre acontece. É alguém que, no livro eu chamo isso de disseminador, dissemina dor. Que é o cara que pega algo que machucou ele e espalha para que outros se machuquem, e aí junto, é como se, o humor é como se fosse uma agulha. A agulha, ela pode ferir e machucar, mas também pode costurar uma roupa e te ajudar a se aquecer do frio. Aí a pessoa que se machucou com a agulha, ela pega e sai espetando todo mundo, para juntar um grupo de pessoas que se feriu com a agulha e se juntarem pelo fim da agulha. Então, e ainda tem uma outra questão. Esse cara que viu todo mundo ser espetado pela agulha e ele não foi, ele também vai lá e pega e fala assim, não, eu vi realmente, esse é o pior de todos. Também. Mas eu entendo, isso aí é o que eu falei. Eu fiz essa pesquisa e dá para você entender neurologicamente o funcionamento dessa pessoa também. Mas a questão é essa, e eu procuro deixar claro, para mim é isso. Então você é a favor de qualquer piada? Não é qualquer piada em qualquer lugar. É no local adequado. Sim. Eu falo isso. O limite do humor é a ocasião. Exato, é o que eu falo. Para mim o conceito é o triângulo do pacto simbólico. Você tem qualquer manifestação humorística, você vai ter o meio emissor, o receptor e o ambiente. Se todos estiverem muito claros, é um comediante. Pressupõe-se que o que ele fala é comédia, né? Não é um jornalista. É diferente do Bonner começar o jornal falando do terremoto com a piada do Japão. Isso é completamente inadequado. Agora, é um comediante. Fica a dica, é um comediante. Num palco de teatro, que é um ambiente para isso, quem tá ali sabe, acabou. Sim. Você não gostou? Levanta e vai embora. É isso, ponto. E tem essa questão do distanciamento emocional, que ela envolve... Existe algo que se chama espaço peripessoal, que é o que está próximo da gente, e o espaço extrapessoal, que é o que está longe, está mais distante. Você pega, por exemplo, tem pesquisas que mostram que mulheres... não todas, mas toda pesquisa vai ter uma generalização, óbvio. Sim. Mas elas têm uma resposta maior em relação à serotonina, ocitocina, que são substâncias que geram um apego. Então ela acaba tendo talvez mais dificuldade, no caso de algumas, a ter esse distanciamento emocional. Você fala quando elas... Neurologicamente, quando você vê uma... Então, mas aí eu tenho uma dúvida muito séria e muito intrigante. Por favor. Vamos lá. É a mesa redonda de piadas. Pergunta garoto filosófica, café filosófico. Eu vou soltando as piadas. É verdade. Para não ficar muito sério. Veja só, as mulheres... É muito difícil a gente entender o universo feminino. Também, o universo feminino, ele é muito mais rico do que o nosso. Vou te dar um exemplo. Perfeito. A mulher, quando ela vê uma cena
de um homem caindo da bicicleta, ela não tem a mesma reação nossa. A gente acha uma atrapalhada e automaticamente você ri. A mulher, ela fala, tadinho, coitado desse cara, ele caiu da bicicleta, será que ele se machucou? Porém, as mulheres se apaixonam por homens que a fazem rir. Elas não gostam de cara desses moralistas de merda. Não. Esses moralistas de merda, elas odeiam, sabe? Esse, nem a mãe. Tipo o Greg. Que horrível isso. Elas gostam de um cara... Gregs. Sabe, elas gostam de uns caras engraçados. Esquerdomacho. Piada, aquelas contas. Então é uma coisa que eu não consigo entender isso. Eu falo, porra, será? Você pode explicar isso? Tem uma explicação. Onde é que está essa contradição? Essa contradição? Tem uma certa explicação. Na questão da bicicleta, entra isso que eu te falei. Tem algumas áreas do cérebro na qual ativam. Se você ativar isso aí, ocitocina, por exemplo, numa questão que envolva algo próximo, você vai tender a ter mais apego, digamos assim, de uma maneira bem básica, tá? Sim. E aí ela não vai ter esse distanciamento emocional para rir. Claro, desde que, isso até pro homem dar risada, também para qualquer um dar risada, desde que o cara caiu, mas tá ok. Se ele estiver andando de bicicleta, passa um carro, atropela, o cara sai voando, você não vai dar risada, porque aí já foi muito agressivo. Tem uma outra teoria também, chama N mais V, que é normalidade e violação. A comédia, ela tá na interseção entre a normalidade e a violação. Né? Se tiver muita violação, porra, atropelou, o cara saiu voando, morreu ele e a filha, tu não vai dar risada disso. Que é o limite do humor. Achamos o limite. Aí tá o limite do humor. Naquele ambiente ali, você não vai achar engraçado. Naquele ambiente não vai. Então, mas aí tem variações, que assim, se for o ex-marido dela, ela vai rir. Aí já pode ser, dependendo pode ser. São as variações. Exatamente. E então, tem essa questão do apego, que aí depois eu já vou comentar o extrapessoal e o peripessoal, que tem um negócio interessante. Mas aí o que você falou de, ela gosta do cara engraçado, isso tem algumas teorias a respeito disso também, algumas remontam até a Charles Darwin também, que o que acontece? A mulher é o sexo que vai escolher com quem ela vai procriar e ter a sua prole, certo? Sim. Exatamente. Então, a ideia é que você selecione, isso em toda a natureza, vou tentar selecionar o melhor macho para o animal se acasalar e gerar a sua prole. Ela não quer um choramingão, um mimimi. Não, Experimenta chegar na tua casa à noite, lá com a tua esposa. Opa, nem vou fazer. Tua esposa tá linda. Tá. Diga Cuidado. Experimenta você. Experimenta chegar pra ela e falar pra ela tudo aquilo que você fala pra mim aqui. Não dá, mas você acha, eu fico em silêncio. Eita! Não é? Claro. Foi o que o Léo fez. Você não pode fazer Chora, isso. mas chora no banho. Na última você fez isso. Não faça isso. Não abra o seu coração. Nunca. Vai chorar no banho. Não, Porque não é isso casse que você ovos. falou. É por isso que eu falo, porque ela é seletiva, ela vai escolher o gene bom. Ela não vai escolher o gene do mimimi. Estou sofrendo. Ai, contou uma piada. Se você chegar para tua mulher, para tua esposa, jogar ela. tua esposa, e fala, meu amor, eu estou tão triste hoje. Ela fala assim, por quê? Não, sabe, eu ouvi uma piada do Léo. Nossa, imagina. Ele falou do caranguejo. Eu ouvi uma piada do caranguejo do Léo Lins, na sua casa, à noite. Isso. Do Léo Lins agora, na Jovem Pan. Aquilo me machucou. Tanto. Ela vai te mandar embora, vai falar assim, seu bosta. Você não tem se você tá sofrendo pela piada do caranguejo, você não tem capacidade de encarar o mundo, seu merda. Seu Daqui pra fora, seu frouxo. No outro dia ela vai estar sentando loucamente no pedreiro. É isso, de fato. Esse cara que se machucou por uma piada do caranguejo, lá em Fortaleza, ele não tem capacidade de atravessar a rua. Não tem. Não troca uma lâmpada. Não tem. O Sami de Cross. Os caras não sabem encarar a realidade da vida, cara. Você entendeu, Sami? Sami Se a piada que é fictício machuca desse jeito, a realidade... Porra, é um bosta, Não vai dar. E aí, o humor... Isso me revolta muito, viu? Tô revoltado. É isso aí, Emilhão. O humor, Emílio, ele é um sinal de inteligência. Então, a mulher acaba percebendo que o humor é um sinal de inteligência. Então, você conectar informações diversas e produzir algo. Então,
desde... A teoria diz isso, que o humor acaba sendo um sinal de inteligência que não é facilmente falsificável. Não é que porque o cara às vezes pode não... A mulher gosta de dinheiro, o cara às vezes não tem, mas ele aparenta ter para desse jeito tentar conquistar. Sim. Então tem algumas valências que você na questão até do bem-estar, consegue falsificar. Que é a questão mas do o humor bem-estar. não. Mas a maior validade da vida é a mulher. Porque a mulher, ela vai ter geneticamente, ela vai te escolher. Sim. E se é um cara que chegar pra mulher e sofreu numa piada, imediatamente... frouxo não dá. Não vou falar mais nada. Que essa questão do cara que, o cara que é engraçado e tudo mais, é a questão de bem-estar. Ela, lógico que ela vai querer estar com um cara alegre, que sempre deixa ela com uma moral bacana, do que um cara que fica choramingando o tempo todo. As pesquisas falam isso, que a mulher, em geral, ela busca alguém que faça ela rir, e o homem, em geral, busca alguém que ria das piadas dele. Sim. Então, por isso que a gente tem muito amigo a respeito disso. Mas Quando ela para de... Mas esse negócio que esse negócio que o ela Emílio tá falou, rindo de outro, irmão. Esse negócio que o Emílio falou é que esse sentimento da mulher com a piada, pro cara ficar na moda, ele adere o mesmo discurso. Ele fala que, que se ofendeu com a piada que a mulher se ofendeu, pra ele ficar bem na fita. Tem muitos caras que fazem isso aí também. Aí aquilo que eu falei, por exemplo, do dinheiro. O cara tá tentando falsificar algo que às vezes ele nem sente realmente como a maneira de conquistar. Mas no caso do humor, você construir algo é um sinal de inteligência não falsificável. Tá Essa é uma das teorias. E essa questão do extra-pessoal e o peripessoal tem um exemplo, ele é muito famoso em psicologia, chama problema do trem. Eu não sei se vocês já ouviram falar, sabe? É legal. É o dilema do trem, exato. Que é... tem um trilho, 4 pessoas amarradas no trem, e aí ele segue para um outro trilho onde tem uma pessoa. Você tá ali lá distante, tá lá longe com uma alavanca. Alguém fala, olha, o trem tá vindo, vai atropelar aquelas 4 pessoas, você pode puxar essa alavanca e aí, em vez de morrer 4, morre 1. Opa. A maioria fala, tá bom, vou puxar a alavanca, porque, 4 vidas e 1 vida. E aí a suposição B é o seguinte, agora você tá no mesmo cenário do trem, em cima de uma ponte, e tem uma pessoa lá. Você vai ter que empurrar essa pessoa para ela cair na frente do trem, e aí ele vai desviar e matar uma só em vez de 4. Só que agora você já não tá distante puxando a alavanca. Você Agora tem é que mais empurrar direto, a pessoa. E aí, quem empurra? A grande maioria não. Os instrutores de bungee jump de Limeira iam Eles iam fácil. Essa foi no Tourette. Mas a grande maioria das pessoas normais... Não... A maioria das pessoas normais iam matar o Roberto Carlos. Por quê? Porque justamente isso explica essa questão do extra-pessoal e do peripessoal. Quando você está distante, lá na alavanca, isso aí tá no extra-pessoal. Você tá longe. E aí você não tá racionalizando no próximo ali. Quando você tem que empurrar a pessoa, isso é desse universo muito próximo. Isso é peripessoal. E aí ativa ocitocina, esses outros neurotransmissores que geram apego, geram empatia. Aí você não faz isso. E o ser humano tem essa dualidade, né? E no caso, na piada, quando a gente vai escrever, pensar uma piada... Eu não tô olhando, o cara perdeu a perna, deixa eu ver o que... Não. Fulano. Eu tô em casa tentando conectar assuntos, scripts semânticos de uma maneira que quando alguém escute essa palavra, ela pense e dê risada. Ou seja, eu tô no espaço extrapessoal, eu não tô conectado emocionalmente com aquilo. O humorista, a gente precisa... Isso tem um termo na medicina também, chama de tested concern. O médico tem isso. Se você tiver muito apego emocional, como é que você vai operar? Não opera. É mais difícil, Às vezes você vai, operar um filho. Às vezes você pode, o cara pode estar muito... É melhor outra pessoa fazer a cirurgia, porque ele está muito próximo emocionalmente. Mas não tem um incômodo de ter que explicar a piada? Quem que fez você explicar uma piada? Porque a piada é contada, ela é despretensiosa. Quem foi o processo cultural que te fez algum momento você ter que te explicar tudo isso? Cara, isso é curioso, porque entra até nessa mudança de objetivo do meu livro. Coincidentemente, eu encontrei tem uma obra que dá para traçar um paralelo com essa minha, que foi o seguinte: no século XVI, um jurista escocês chamado Reginald Scott, ele lançou um livro chamado Discovery of Witchcraft, que é a descoberta da bruxaria. Eu li esse livro quando estava estudando sobre arte mágica, comecei fazendo mágica, e o que ele fala nesse livro? Que muitas das condenações por bruxaria,
nessa época, na verdade era truque, ilusão e, na maioria das vezes, desinformação ou má interpretação. Sim. Então, ele escreveu esse livro, esse tratado, para que inocentes não fossem jogados na fogueira. Aí, ó. E aí a gente avança quase 5 séculos e eu me vejo diante da mesma situação. Exato. Na fogueira. Porque o que acontecia? A suposta bruxa falava algo, 98 pessoas ficavam bem, 2 ficavam doentes. Ignoravam quem ficou bem e falavam, olha aí, olha a prova que a bruxaria existe. Queima a bruxa. Exato. Hoje, o comediante contou a piada, 98 dão risada, 2 se ofendem, olha a prova que não era humor. É discurso de ódio, condena ele. É isso. E o lance do humor também tem muito que a graça nem é em si, o cara sem a perna ou a leucemia. Não é essa a graça, é o absurdo que você tirou. Você tirou ali e os 15 anos é o meio. Não é a falta da perna, ou a doença, ou a agressão. Aquilo não é a graça. A graça é o que você construiu para chegar àquilo, né? Como que isso aí você vê de tanto estudar essa parte aí que seria ou um trocadilho ou alguma coisa? Não, é exatamente o que você falou. Quando o sujeito ri, você está rindo da estrutura cômica. Isso. Não você é não tá rindo da leucemia. Exato. Tem um exemplo que é você criar siglas diferentes para a palavra AIDS, pode ser engraçado. Agora, você entrar no hospital e ver uma pessoa fazendo um tratamento, você não vai começar a rir. Olha que aidético. Se a AIDS fosse engraçada, e você ir lá e ver um aidético seria engraçado. Você ia começar a morrer de rir. Pode ser positiva, mas não é engraçada. Essa é um dos questionamentos que depois um sujeito chamado Francis Hutcheson criticou essa teoria da superioridade. Que, você ri quando se sente superior. Diziam isso. Então, eu não preciso ir num show de humor. Eu ando por uma rua cheia de mendigo e morro de gargalhada. Mas eu acho que muito mais de quem ri de alguma coisa é o moralista. O que tem de moralista em rede é brincadeira. Falso moralista também. Aí eu já fico com a frase do Nelson Rodrigues, que fala o seguinte: por trás de todo moralista existe um tremendo de um canalha. Exato. Lógico. Então, porque é o cara que entende a piada. Se o cara é muito moralista, isso, já desconfia. Fique de olho desse maluco. Vou te dar um exemplo de um desse antes da gente encerrar, porque eu tive viajando, fui lá pro Tibete agora, e nesse tempo, enquanto eu estava lá me conectando, recebi 3 processos, velho. Sério? No Tibete? 3 processos, velho. Então, assim... Os monges. Não para. Novos. Sério? Não para, velho. Não para. O advogado tá feliz. Advogado, né? O que mais ganha é o advogado. Gente boa. Um tem 1 ano e meio. Eu nem lembrava, aliás, eu nem sei quem é, porque eu não associava o nome à pessoa, não lembrava do acontecimento, porque já tem 1 ano e meio. Sim. Vocês vão saber o que é, eu vou comentar aqui. Perguntei pro meu advogado, posso comentar? Ele falou, pode. Então, lógico, ele tá ganhando dinheiro pra caramba. É verdade. Não me liguei nessas vezes na malandragem, Lucas Gilberti. Esse processo foi vocês lembram um tempo atrás que uma mulher reclamou que não cederam um lugar pro filho dela na janela do avião? Sim, lembro. Essa mulher tá me processando. Mentira! Sério? E a mulher que não cedeu, ela não tá processando? Essa daí fez propaganda, fez um monte de coisa. A outra não ganhou nada, ninguém ficou do lado dela. Exato. E aí acho que ela tá querendo ganhar dinheiro. Ela quer que o juiz fique agora. Ela falou, ele falou do meu filho, ele não podia, o meu filho tem paralisia cerebral. Eu pensei, puxou a mãe, né? Levou 1 ano e meio pra ela entender minha piada. 1 ano e meio. 1 ano e meio pra ela entender minha piada. É uma paralisia grave. Deixa eu vou passar aqui, dia 31 agora. O Léo vai estar em Irati. E vai chegar mais um. No Paraná, no dia 1º de agosto. Isso aí, atenção. Campo Largo, dia 31 de julho. Irati, no Paraná, que é agora essa semana, é sexta-feira. Dia 1º, Campo Largo. Dia 2, Curitiba. Atenção, dia Curitiba. 6, Santo André, em São Paulo. Dia 7, Campinas. Dia 8, Floripa. Dia 8, isso tudo em setembro. Dia 9, Brusque. Aí dia 14, Campinas, dia 15, São Paulo, 21, Campinas, de novo, 22, Fortaleza, 23, Juazeiro do Norte e 28, Campinas. Informações, @LeoLins no Instagram. Aí. E tem também o lançamento do livro, que tem uma promoção especial no site, que é o Fábrica do Humor, é isso aí. Fábrica do Humor.
Pô, Léo, obrigado por você ter vindo. E quem quiser, já pode garantir meias também. Eu tô lançando essa daqui, que ela já vem com a tornozeleira. Puta, o cara lançou a meia do Bolsonaro. Que safado, velho. É a meia do Bolsonaro. Ainda bem, porque falaram que era minha. Ainda bem que não é a minha. Mas tá lá também. Ganha tá na fábrica do um ferro de sol. Entra lá. Obrigado, viu, Léo? Valeu, obrigado. Boa, obrigado. Vai lá, faz o break aí, Reginaldinho.